Aquele típico estudante desanimado mexe no celular achando um saco que todos os quadrinhos hoje em dia parecem iguais. A inteligência artificial do aparelho manda real dizendo que o mercado só quer o que dá dinheiro fácil enquanto a rotina do garoto continua totalmente travada. No meio daquela viagem chata de ônibus ele percebe que já devorou absolutamente todas as histórias disponíveis na internet. Do nada a garota mais famosa da escola brota na frente dele e fica chocada porque o menino sabe quem ela é. Essa influencer se chama Yuya e arrasta uma multidão de bajuladores por onde passa. O jeito seco dele deixa a garota meio perdida, mas ela chega mais perto fazendo o menino pensar se ela vai pedir o contato dele. Na verdade ela só queria um carregador emprestado e toma um fora tão gelado que perde o sorriso na hora. O clima tenso que fica no ônibus acaba quando ela solta uma risadinha falsa para disfarçar o vácuo. Ela chega bem colada na cara dele para provocar dizendo que o coração dele deve estar batendo super rápido. Outra resposta fria dele faz a brincadeira dela virar um ódio profundo num piscar de olhos. Enquanto isso a assistente virtual na tela sugere uma viagem do nada para tirar ele daquela mesmice de sempre. Um aviso bizarro na tela avisa que a aventura dele vai começar exatamente naquele segundo. O motorista entra em pânico quando um portal de luz brilhante explode bem no meio da pista. O caos toma conta de tudo e os passageiros voam das poltronas direto para dentro daquele brilho cegante. O tal sistema misterioso começa a funcionar e o rapaz acorda aos poucos em um lugar totalmente diferente de tudo. Ele se levanta do chão reclamando de dor com a cabeça fervendo de tantas perguntas sem resposta. A patada que ele ia dar na garota famosa é interrompida por um grito assustador ecoando por todo o veículo. Todo mundo fica paralisado de medo enquanto uma mulher aponta desesperada para a parte da frente do ônibus. O pavor consome a galera ao ver que o motorista foi atravessado por um tronco gigante de madeira. Ninguém consegue chamar socorro porque o sinal de celular sumiu completamente daquele lugar. O desespero geral bate forte quando eles percebem que o ônibus está preso no meio de uma floresta bizarra. Um cara forte assume a liderança do grupo pedindo para todo mundo encarar de frente aquela situação tensa. A gritaria aumenta quando as pessoas confirmam que estão isoladas e sem nenhuma rede telefônica naquele matagal. Olhando de cima o ônibus parece uma formiga engolida por um mar infinito de árvores fechadas. O líder musculoso começa a recrutar os adultos que aguentam o tranco para explorar os arredores antes que escureça de vez. Vários passageiros começam a reclamar porque acham mais seguro não sair de perto do ônibus. Nosso protagonista só observa tudo quieto e resolve deixar que os mais velhos tomem a iniciativa de investigar primeiro. Com voz firme o chefe do grupo proíbe qualquer um de se afastar do acampamento improvisado por nada desse mundo. Yui elogia o controle emocional do homem torcendo para que ele encontre ajuda e tire todo mundo dali. O personagem principal pergunta se Yui está bem depois de ter dado uma cabeçada nele na hora do impacto. Um xingamento alto corta o papo deles quando um adolescente todo tatuado começa a surtar com o celular sem bateria. Yui reconhece o valentão na hora como Jeon Volkang, um cara barra pesado envolvido com gangues na escola. Do lado daquele encrenqueiro está Lia Yo, uma aluna exemplar conhecida pela reputação perfeita. O bando repara que está sendo vigiado e o esquentadinho tenta tirar satisfação enquanto Lia tenta segurar o braço dele. Yui entra no meio tirando onda e diz que vai postar aquele chilique na internet assim que o sinal voltar. Quando o valentão pergunta com quem eles acham que estão falando, o protagonista rebate na maior calma perguntando se ele é alguma celebridade da televisão. O clima fica extremamente pesado enquanto os dois se encaram em um duelo silencioso de olhares. Espumando de raiva mas sem argumentos, o Brutamontes é puxado por Lia, que implora para ele não arrumar mais confusão. Yui acha a graça de tudo e agradece ao protagonista de um jeito brincalhão por ter servido de escudo para ela. Ela reclama do mau humor do garoto enquanto ele percebe que a falta de internet está deixando todo mundo pirado. Olhando fixamente para o visor, o rapaz tenta entender como foram parar em um lugar tão isolado do mapa. Ele arregala os olhos ao ver o visor chamando a atenção de Yui, que pergunta o que está acontecendo ali. Aquela assistente virtual esquisita continua funcionando mesmo sem rede e oferece ajuda ao usuário. No meio do mato, o líder fortão vai fazendo marcas nas árvores para garantir que eles consigam achar o caminho de volta. Ele comenta sobre sua experiência pesada nas forças especiais do exército enquanto conduz o grupo pela mata escura. Mesmo sendo treinado para qualquer parada, a preocupação com as pessoas que ama aperta o peito dele.
Flores brilhantes e plantas bizarras fazem o soldado perceber que aquela floresta não pertence ao nosso planeta. No momento em que começam a questionar a situação, o líder trava os passos e fica estático olhando para frente. Ele aponta o dedo aliviado ao avistar um vulto humano parado bem no meio da vegetação alta. Sob a luz forte da lua cheia, o resto dos sobreviventes tenta descansar dentro do ônibus naquele silêncio perturbador. Um clima fantasmagórico toma conta do ambiente enquanto a galera tenta fechar os olhos no meio daquela noite assustadora. O protagonista digita freneticamente na tela iluminada tentando arrumar uma saída para aquele pesadelo. Em vez de conseguir fazer uma ligação de emergência, a inteligência artificial só mostra dicas de sobrevivência na tela. Ignorando as instruções, ele exige saber como aquele celular maldito está funcionando sem sinal de rede. A tela pisca com uma resposta bizarra dizendo que aquela região misteriosa é alimentada por mana. O coração dele gela quando a assistente avisa que eles foram transportados para o lendário continente Karma. Olhando sem acreditar para as informações, ele tenta raciocinar sobre como foi parar em um mundo de fantasia medieval. Yui acorda assustada e levanta irritada dizendo que precisa muito achar um lugar para ir ao banheiro. Ele fala para ela não entrar muito na mata escura, mas ela ignora o aviso, mandando ele cuidar da própria vida. Logo no primeiro passo que ela dá para fora do ônibus, uma voz vinda do nada faz a garota travar no lugar. Ver que a aluna exemplar resolveu acompanhar a patricinha no meio do escuro traz um pouco de alívio para a situação. Mesmo perdidas no meio do nada, a blogueira não perde a chance de tirar uma foto rápida com a nova amiga. Essa amizade instantânea irrita o encrenqueiro que fica resmungando sobre pessoas falsas que gostam de aparecer. O protagonista não deixa barato e joga na cara do valentão que ele mesmo estava pagando de otário minutos atrás. Puto da vida com a provocação, o cara tatuado parte para cima pronto para resolver as coisas na porrada. Cansada de tanta ladainha, a garota popular entra no meio e separa a briga inútil, dando um suspiro de desânimo. Deixando a treta de lado, ela liga a lanterna do celular para conseguir enxergar o breu lá fora. O feixe de luz ilumina a janela do ônibus e mostra um rosto bizarro colado contra o vidro. A gritaria começa imediatamente, com as pessoas se afastando desesperadas daquela janela. Achando que é palhaçada de mau gosto, o valentão grita para a criatura do lado de fora parar com a brincadeira. O protagonista começa a suar frio pensando se aquele sujeito misterioso não faz parte do grupo de busca que sumiu. Tremendo de medo, a garota joga a luz diretamente na cara do visitante para revelar a verdade assustadora. Um sorriso macabro e cheio de loucura observa eles de volta no meio da escuridão. O medo paralisa Dojin e os outros passageiros, fazendo o peito de todo mundo falhar uma batida. Aquele ser monstruoso encosta ainda mais a cara contra o vidro gelado do ônibus. Uma mariposa gigante com uma cabeça humana arrancada revela sua forma monstruosa para o grupo. Patas afiadas como navalhas começam a golpear a janela do veículo com uma força brutal. O vidro se estilhaça em 1000 pedaços e o monstro invade a cabine espalhando o terror. O desespero toma conta de vez e a galera tenta se espremer nos fundos para fugir daquela carnificina. Do nada, uma tela do sistema aparece no ar identificando o bicho como um tal de Chon-Chon. O terror só aumenta quando Dojin lê que esse parasita horroroso caça especificamente cabeças de humanos. Depois que conseguem um crânio novo, esses monstros saem em busca da próxima vítima para saciar a fome infinita. A inteligência artificial exibe rapidamente um resumo detalhado com as fraquezas e perigos da criatura. Os ataques brutais pegam os estudantes desprevenidos, sujando todo o interior do ônibus de sangue fresco. Escapar vivo daquela situação parece algo totalmente fora de cogitação para os adolescentes perdidos. É nessa hora que o sistema misterioso oferece uma chance de sobrevivência para Dojin dominar aquele continente perigoso. Dojin grita desesperado para apagarem a lanterna enquanto o sistema mostra uma rota de fuga do monstro. Tremendo muito, a garota se atrapalha para desligar o celular que está atraindo o bicho diretamente para eles. Um bando inteiro dessas mariposas assassinas quebra as outras janelas, invadindo aquele espaço apertado. Garras afiadas agarram o primeiro passageiro, que grita, dando início ao banquete sangrento ali dentro. Gritos de desespero ecoam enquanto mais uma pessoa sem defesa é imobilizada pelo parasita voador. Uma das criaturas abre sua bocarra cheia de dentes afiados bem em cima de um jovem encurralado, pronto para arrancar a cabeça dele. Com os braços tremendo, o garoto tenta empurrar as patas afiadas que já estão retalhando sua pele.
O sangue espirra para todos os lados quando o monstro arranca a cabeça do garoto com tudo. O horror absoluto deixa Dojin e Lia sem reação diante daquela cena violenta acontecendo na frente deles. Os olhos sem vida do colega de classe parecem encarar eles enquanto o parasita rouba o crânio dele. Percebendo que continuar ali dentro é morte certa, o jovem protagonista decide que é hora de agir. Ele berra com todas as forças ordenando que todo mundo saia correndo do ônibus para se esconder no escuro. Uma menina chora desesperada ao notar que eles estão cercados por monstros por todos os lados daquela floresta. Antes que ela consiga dar o primeiro passo, uma criatura gigante desce voando e prende a garota em suas garras mortais. Ela perde totalmente as esperanças quando vê aquele monstro bizarro se preparando para fazer mais uma vítima de um jeito cruel. O Jeonwoo desconta toda a raiva jogando um banco pesado de ônibus bem em cima daquele parasita faminto que acaba esmagado. Ele puxa Lia com força e tampa a boca dela para evitar que um grito de desespero chame a atenção de coisas ainda piores. Enquanto arrasta a garota, ele manda ela aguentar firme porque o lugar está ficando lotado de monstros. Percebendo que as criaturas ficaram meio perdidas, o valentão manda todo mundo dar no pé o mais rápido possível. O Dojin e o resto do grupo saem correndo do veículo e entram com tudo no meio daquela floresta escura. Uma mão pesada tampa a boca dela bem rápido para que os choros de pavor não revelem a posição deles para os monstros por perto. O Jeonwoo usou a cara dela dizendo para parar de choradeira porque ali não é um café seguro da cidade grande. Outro cara do grupo começa a berrar desesperado querendo entender que tipo de pesadelo bizarro é esse onde eles foram parar. Com toda a calma do mundo, Lia manda ele calar a boca se não quiser carregar a culpa de trazer os bichos de volta para cima deles. O homem fica puto com a resposta e começa a gritar com ela por desrespeitar um adulto, mas é totalmente ignorado pelo olhar gelado da garota. Até o valentão, que se acha o durão, fica sem palavras com a patada super direta e fria que a aluna exemplar deu no cara. O Jeonwoo perde a paciência com o Dojin por ele ficar moscando olhando para a tela brilhante do celular no meio de uma situação de vida ou morte. Uma inteligência artificial bizarra pisca na tela avisando que aquelas criaturas encontram as presas farejando o cheiro dos humanos. Cortando a reclamação no meio, o Dojin manda o cara apagar o cigarro imediatamente. O Dojin avisa com uma frieza absurda para ele apagar aquela brasa se não quiser ter a cabeça arrancada pelos monstros. Mais uma pessoa do grupo apoia o aviso e faz o valentão assustado jogar a ponta do cigarro no chão na hora. O pânico toma conta em conversas sussurradas enquanto aquela galera tenta entender como foram parar nessa loucura sem pé nem cabeça. Tentando manter o grupo unido, o garoto de óculos implora para que todos parem de brigar e comecem a se ajudar para saírem vivos dali. Esse apelo desesperado por união é interrompido do pior jeito quando um predador gigante despenca do céu escuro direto na direção deles. De repente, um monte de parasitas bizarros surge das árvores e cerca os adolescentes apavorados em um corredor sem saída. O desespero fica totalmente fora de controle enquanto o cara que se acha o líder tenta segurar as pontas sem saber o que fazer. No meio daquela confusão, o Dojin grita para todo mundo abaixar a cabeça e correr para o meio da mata fechada. Antes mesmo de o protagonista conseguir esboçar qualquer reação, um parasita gigantesco pousa bem na frente dele. O Dojin fica completamente travado de medo enquanto aquele monstro horroroso encara ele com um sorriso bizarro no rosto. Do nada, um punho verde gigante esmaga a criatura quando um orc colossal aparece e corta o monstro ao meio com uma força absurda. A cabeça humana que o parasita usava rola pela grama úmida enquanto o bicho é aniquilado em um piscar de olhos. Aquele brutamontes verde cheio de músculos solta um rugido de guerra tão alto que faz a floresta inteira tremer. Com uma força brutal, o guerreiro gira sua espada gigante e decapita outro daqueles monstros voadores sem fazer o menor esforço. Logo ao lado, uma guerreira orc entra na briga dando um salto mortal e atravessando outra criatura com sua lança afiada. O Dojin e o resto do pessoal assistem àquela carnificina em silêncio absoluto sem conseguir esboçar nenhuma reação. Mais um monstro sem vida desaba no chão da floresta, colocando um fim definitivo naquele ataque surpresa vindo do céu. Sob a luz da lua, os guerreiros orcs comemoram a vitória pisando nos monstros derrotados e exibindo seus novos troféus de caça. Olhando para aqueles gigantes, o Dojin se toca de que eles acabaram de ser salvos por algo que pode ser ainda mais perigoso. Os orcs gigantes percebem na hora que aquele bando de humanos indefesos estava apenas tentando fugir dos parasitas voadores.
Morrendo de medo, um dos sobreviventes levanta as mãos para mostrar que eles são totalmente pacíficos e não querem confusão. Sem demonstrar nenhuma piedade, o orc passa a lâmina e liquida o homem desarmado ali mesmo. O sangue espirra pelas árvores enquanto o executor deixa claro que eles não têm nenhum tipo de conversa com a raça humana. O Jeonvou pula na frente das garotas e avisa todo mundo para ficarem espertos porque aqueles monstros podem usar magias perigosas. Olhares frios e ameaçadores miram nos adolescentes encurralados enquanto o bando de orcs fecha o cerco ao redor deles. O valentão começa a tremer de medo ao perceber que eles não têm a menor chance de vencer aqueles brutamontes verdes. Uma espada gigantesca é erguida no ar pronta para fatiar o garoto indefeso sem dó nem piedade. Um milissegundo antes do golpe mortal, uma voz ecoa do nada no meio da escuridão e faz o carrasco parar o ataque no ar. O Dojin dá um passo à frente e usa seu tradutor bizarro para falar direto com os gigantes na língua nativa deles. Os guerreiros orcs ficam totalmente sem reação ao ouvir um mero humano falando o dialeto antigo deles com tanta perfeição. A Lia e os outros sobreviventes entram em choque ao ver o protagonista conversando de igual para igual com aquelas criaturas. Mantendo uma postura firme e calma, o Dojin pede educadamente para que os grandes guerreiros abaixem suas armas. Mesmo entendendo a mensagem, a guerreira musculosa faz cara de nojo, debochando da fraqueza daqueles humanos insignificantes. Achando o garoto misterioso bem interessante, os orcs resolvem poupar o grupo e levam todos amarrados para a aldeia deles. No acampamento, vários orcs machucados reclamam da última batalha enquanto conversam sobre uma recompensa valiosa que custou muitas vidas. Um baú de tesouro super protegido esconde uma habilidade especial que foi guardada exclusivamente para o chefe da tribo. Os gigantes verdes ficam de olho nos prisioneiros, comentando entre si que os humanos são traiçoeiros e não merecem confiança. O boato corre solto pela vila sobre um garoto esquisito que fala a língua sagrada deles e se veste como se fosse da realeza. A Lia tenta sussurrar desesperada perguntando do celular, mas o Dojin está com as mãos amarradas e não consegue fazer nada. Os guardas discutem o que vão fazer com os prisioneiros, reforçando que os humanos sempre foram os piores inimigos da raça deles. Passos pesados fazem o chão tremer quando um guerreiro colossal chamado Targon surge no meio do acampamento. O temido vice-chefe fica cara a cara com o garoto amarrado, exigindo saber se ele realmente domina o dialeto dos guerreiros. O Dojin não demonstra nenhum medo mesmo com a presença sufocante daquele gigante verde bem na frente dele. O vice-chefe segura seu machado com ainda mais força, fazendo o silêncio tomar conta de todo o acampamento. Erguendo seu machado pesado, o gigante se prepara para acabar com amarrando o garoto, que continua em silêncio. Vendo a morte de perto, o Dojin sussurra com toda a calma do mundo o comando para ativar a sincronização. Uma lembrança rápida mostra o assistente digital explicando para ele como funciona o sistema de compartilhamento de pensamentos. A inteligência artificial diz que essa conexão mental se alimenta da mana que flui por todo esse continente desconhecido. Não precisar de um aparelho físico vai dar a ele uma vantagem absurda para continuar vivo nessa jornada. Vendo a bateria do celular acabar bem rápido, o protagonista percebe que essa é a única opção de sobrevivência dele. Mesmo todo amarrado por cordas grossas, o Dojin dá a ordem para o sistema iniciar esse procedimento arriscado. Uma energia azul misteriosa começa a brilhar ao redor dele, mostrando que a conexão com a mente dele deu certo. De volta ao presente, o gigante ameaçador exige que o humano fale alguma coisa logo de uma vez. Agora, com o sistema rodando direto na sua cabeça, o Dojin manda a inteligência artificial traduzir suas palavras em tempo real. O gigante fica totalmente de queixo caído quando ouve o humano cumprimentá-lo no dialeto de sua própria tribo. Olhando firme para aquela lâmina afiada, o Dojin chama o gigante de grande e glorioso guerreiro da terra. Sem tremer na base, o garoto pede para o monstro abaixar o machado para que eles possam conversar de forma civilizada. O monstro golpeia o chão bem do lado dele, abrindo uma cratera e espalhando terra para mostrar quem é que manda ali. O vice-chefe dá uma risada debochada, avisando que saber falar a língua deles não vai impedir que todos os humanos sejam executados. Com o machado sujo de sangue passando raspando o rosto, Lia grita desesperada, querendo saber que criaturas bizarras são essas. Vários alertas piscam para o Dojin, mostrando que eles estão lidando com orcs, uma raça que odeia os humanos desde o início dos tempos. Só que o sistema dá uma dica valiosa, dizendo que a única chance de sobrevivência é usar a cultura tribal deles a favor do grupo.
Uma mensagem urgente surge na tela oferecendo um plano para o Dojin salvar a garota antes que seja tarde demais. Como o carrasco está perdendo a paciência, a inteligência artificial manda o jovem repetir exatamente cada palavra que ela disser. Sem paciência para mais conversa, o gigante levanta a lâmina enorme para fatiar os prisioneiros silenciosos de uma vez por todas. No exato momento em que o metal frio encosta nela, o sistema sopra uma palavra lendária da língua antiga na mente do Dojin. Usando o resto de fôlego que tem, o garoto grita para todo mundo ouvir que eles são os herdeiros legítimos de Termanku. O acampamento inteiro fica em silêncio absoluto, com os guerreiros paralisados pelo impacto daquelas palavras. O Dojin tenta recuperar o fôlego depois de tanto esforço mental, enquanto um clima extremamente tenso toma conta do lugar. Para a surpresa de todos, o temido vice-chefe se ajoelha, demonstrando o maior respeito do mundo pelo garoto. Os prisioneiros ficam sem entender absolutamente nada ao verem aqueles monstros verdes abaixando as armas de uma hora para outra. O Dojin percebe que usar aquele nome lendário garantiu para eles pelo menos mais alguns minutos de vida. Mas um dos caras do grupo bota tudo a perder ao começar a gritar, exigindo que soltem ele na mesma hora. Esse idiota começa a dar ordens para os gigantes, mandando desamarrar todo mundo sem ter a menor noção do perigo que está correndo. A voz grossa do vice-chefe ecoa pelo lugar, explicando o real motivo de eles terem se ajoelhado. O Targon deixa claro que eles só prestaram respeito à memória do herói antigo que se sacrificou pela tribo deles. Os verdadeiros herdeiros daquele herói lendário jamais agiriam de um jeito tão covarde e patético. O vice-chefe fica possesso de raiva ao perceber que aqueles humanos não passam de impostores baratos e mentirosos. Com um olhar de puro ódio, o líder manda os guerreiros passarem a faca em todos os prisioneiros abusados. Amarrando o sobrevivente, some na hora e ele fica paralisado de pavor ao ver a sombra da morte chegando bem na sua frente. Uma lâmina pesada cai no chão no exato momento em que o caos toma conta do acampamento. Os parasitas voadores atacam de surpresa, pulando em cima de um dos orcs que estava distraído. Gritos de desespero tomam conta da tribo inteira assim que eles percebem a ameaça vindo do céu. Um bando imenso daquelas criaturas com rosto humano cobre o céu escuro, deixando o cenário bizarro. O Targon faz um movimento rápido com seu machado colossal e corta um dos parasitas ao meio com extrema facilidade. Aquele chefe orc todo marrento grita que uns insetos nojentos nunca teriam chance contra guerreiros de verdade. O chão da floresta chega a tremer com a gritaria bizarra que aqueles monstros verdes fazem, se preparando para o combate. Rapidamente Alia usa o próprio pé para chutar uma espada caidinha bem na direção do nosso herói. Sem perder tempo, o Dojin começa a esfregar aquela corda grossa na lâmina até que finalmente ela arrebenta e ele se liberta. No mesmo segundo ele já aproveita para cortar as amarras que estavam segurando Alia. Do nada, umas notificações bizarras do sistema começam a piscar, avisando que tem um sinal muito perto dali. Uma habilidade antiga e absurda está praticamente de graça ali do lado, só esperando para ser resgatada. Vendo que a galera estava se soltando, o valentão loiro já começa a berrar, exigindo que soltem ele também. Pegar aquele poder secreto é a única chance real que o Dojin tem de sair vivo daquele inferno. No puro desespero de fugir dali, ela começa a tentar desatar os nós dos outros prisioneiros o mais rápido possível. Super focada, a garota nem dá bola para os agradecimentos emocionados de quem ela acabou de salvar. Logo ali do lado, aquele loiro folgado e escandaloso continua se debatendo todo e berrando para ser o próximo da fila. Uma das garotas que sobreviveu começa a olhar para os lados desesperada, tentando achar onde foi parar a faca dela. Quando ela finalmente avista a lâmina jogada na grama, ela se toca de que o Dojin sumiu dali sem deixar rastros. Bem no meio daquele acampamento de monstros está escondido um baú trancado que guarda uma recompensa lendária. Sem fazer nenhum barulho, o Dojin consegue se infiltrar na tenda principal e fica cara a cara com o tesouro super vigiado. A assistente virtual já manda o papo reto, confirmando que aquele é exatamente o baú com a parada que ele precisa. O sistema avisa que os guerreiros orcs mais fortes estão bem machucados por causa de um quebra-pau recente. Aqueles monstros quase morreram para conseguir essa habilidade bizarra só para dar de presente pro chefe deles. Olhando fixamente para aquela caixa de madeira, o Dojin se prepara para roubar todo aquele poder absurdo que tá lá dentro. Ele destrói os cadeados e abre o baú pesado, enquanto a inteligência artificial começa a explicar como esse mundo novo é perigoso. A voz virtual deixa bem claro que se ele não ficar absurdamente forte, ele vai ser esmagado sem dó nem piedade.
Quando o baú se abre, revela um coração gigante brilhando e pulsando com uma energia muito sinistra e antiga. O sistema explica que aquele órgão bizarro era de um ogro lendário famoso pela sua força física surreal. Ao segurar aquele coração pulsante nas mãos, o Dojin descobre que tem um preço muito alto para pagar se quiser comer aquilo. A assistente do sistema solta o alerta de que absorver essa energia pura pode simplesmente matar ele na hora. Se ele engolir essa mana cristalizada do ogro, o corpo humano dele vai passar por uma mutação violenta e dolorosa. Sabendo que a chance de morrer de dor é gigante, o sistema joga a responsabilidade toda nas mãos do garoto. Do lado de fora da tenda, o bicho tá pegando, com os orcs tentando desesperadamente segurar o ataque daquele enxame de insetos. Decidido a não morrer naquele lugar maldito, o garoto toma coragem e crava os dentes naquele coração cru e pulsante. O sangue escorre pelo chão enquanto uma onda violenta de energia antiga invade as veias dele como um choque. O impacto daquele poder é tão brutal que o Dojin desaba no chão, contudo vendo o mundo inteiro girar ao seu redor. Vários alertas vermelhos piscam na tela, confirmando que aquele corpinho humano frágil começou a absorver a energia instável do ogro. Uma mensagem avisa que a dor da transformação corporal só vai piorar muito a partir de agora. O Dojin começa a berrar de agonia enquanto o sistema avisa que se ele desmaiar agora, aquela energia vai devorar ele vivo. No meio do acampamento, o subchefe gigante dos orcs exige saber na hora como está a situação do combate contra os insetos. Um dos soldados verdes corre para avisar que eles finalmente conseguiram repelir o ataque aéreo daquelas pragas voadoras. Os monstros comemoram dizendo que ninguém deles morreu e logo perguntam o que devem fazer com os humanos capturados. Pertinho dali, o loiro marrento balança sua arma feito um louco para manter aqueles bicos verdes longe dele. Todo ofegante, o Jovô se posiciona bem na frente da galera assustada, segurando sua espada pronto pro que der e vier. Ele manda a garota assustada calar a boca e se prepara mentalmente para lutar até o seu último suspiro. Os orcs que assistiam à cena ficam impressionados com a resistência do moleque, mesmo sabendo que ele nunca treinou para lutar. O grandão Targon reconhece a coragem do garoto e assume que ele realmente tem a alma de um guerreiro de verdade. Em respeito a essa bravura, o subchefe ordena que seu carrasco dê ao humano uma morte digna de um grande soldado. Um golpe fortíssimo faz o corpo todo do Jovô tremer e ele percebe que a diferença de força entre eles é de outro mundo. Faíscas voam para todo lado enquanto o garoto tenta desesperadamente aparar aquela paulada brutal do guerreiro verde. O impacto absurdo destrói completamente a defesa do moleque e faz a única espada dele voar longe, caindo na lama. Sem nenhuma defesa e vendo que a morte estava chegando, o valentão rende os dentes, sentindo uma raiva inacreditável. O carrasco gigante ergue sua lâmina pesada, pronto para descer o golpe que ia cortar o loiro ao meio. Do nada, um clarão de metal corta o ar num piscar de olhos e a cabeça do monstro gigante rola pelo chão. O Jovô fica em choque total, sem conseguir acreditar que foi salvo literalmente no último milissegundo. Todos os guerreiros verdes que estavam assistindo travam de pavor ao verem o companheiro gigante ser fatiado daquela forma. O Dojin fica ali parado, bem pleno do lado do corpo estirado, segurando sua espada toda suja de sangue. O subchefe Targon custa acreditar que um humano qualquer que antes estava se rastejando conseguiu fazer uma parada dessas. Olhando bem no fundo dos olhos daquele monstro gigante, o garoto chama ele pelo nome com a maior frieza do mundo. Com um sorriso sarcástico no rosto cheio de sangue, o Dojin solta que o tesouro sagrado deles era uma delícia. Na hora, a ficha cai para todo mundo e eles percebem que o coração brilhante do ogro gigante foi devorado pelo moleque. Uma raiva descontrolada toma conta do comandante monstro, que começa a render suas presas afiadas de tanto ódio. Dando um grito ensurdecedor, o Targon desce um golpe brutal que bate com força total contra a espada do Dojin. Fazendo uma força absurda para segurar aquele impacto, o Dojin aciona na hora a inteligência artificial do seu sistema. O sistema responde com uma notícia péssima dizendo que a chance de vencer aquele chefe é de menos de 10%. Desviando por um triz de um ataque mortal, o jovem pergunta pro sistema se tem algum jeito de aumentar essa chance de sobrevivência. Dando um salto para trás, o Dojin exige que o sistema revele os segredos do passado dos orcs para achar algum ponto fraco. O sistema avisa que aquela raça perde a linha muito fácil e o garoto já aperta o cabo da espada, bolando uma estratégia. Com um tom debochado, Dojin joga na cara do monstro aquele passado vergonhoso de quando a raça deles era escravizada.
A provocação entra na mente do comandante gigante que começa a berrar de ódio total ao ter sua ferida tocada. Completamente cego de raiva, o chefe começa a atacar de qualquer jeito e o sistema avisa que as chances de sobreviver subiram bastante. De repente vem um flashback do Dojin na escola encarando uma folha de papel totalmente em branco sem saber o que fazer. Um colega de classe pergunta quais são os planos dele para o futuro e logo começa a se gabar dos seus próprios sonhos absurdos. A galera da sala zoa o Dojin por ele não querer nada com a vida e viver vidrado num aplicativo de conversa do celular. Um dos garotos tenta dar uma força dizendo que uma hora ele ia acabar achando seu verdadeiro propósito de vida. Aquela lembrança antiga some da mente dele quando ele se dá conta de que finalmente achou o seu real objetivo. Movido pelo puro instinto de sobrevivência, o Dojin usa toda a sua força para segurar os ataques insanos do orc gigante. Ele implora para o sistema mandar um plano infalível de vitória, mas a inteligência artificial manda um banho de água fria nele. O moleque fica sem entender nada quando a assistente avisa que ele entendeu o plano todo errado. Deixar o chefe irritado só ia ajudar ele a ficar vivo por mais tempo e não a vencer aquela luta impossível. Enquanto o monstro furioso racha o chão com seus golpes, o sistema avisa que a chance de vencer aquela luta ainda é 0%. Com as espadas batendo de novo, o Dojin recebe uma ordem direta do sistema para focar os ataques nas pernas do monstro. A análise em tempo real do sistema mostra que o grandão está escondendo uma lesão bem feia no joelho. Mas antes mesmo que ele possa comemorar, o sistema já joga um balde de água fria avisando que tem um problemão no caminho. Como o Dojin é meio desajeitado e não manja nada de luta, ele está em total desvantagem contra um chefe guerreiro tão experiente. Um contra-ataque brutal joga o moleque longe no chão enquanto o alerta de morte iminente começa a piscar na tela dele. Se arrastando para levantar do chão, o garoto todo quebrado se pergunta se realmente vai conseguir encaixar esse golpe arriscado. A assistente lembra que aquele coração de ogro que ele comeu deixou a força física dele muito acima de qualquer humano normal. Se ele falhar agora, vai ser o fim absoluto para todo mundo que sobrou naquele acampamento maldito. O sistema dá o maior gás e o garoto corre de volta pro tudo ou nada naquela luta pela vida. As espadas se chocam de novo e o sistema repete para ele focar o ataque na parte de baixo do monstro. De longe, os outros guerreiros orcs ficam de queixo caído vendo a habilidade absurda daquele humano. Mesmo vendo que o garoto tá com uma força fora do comum, o comandante enfurecido jura que vai acabar com aquela palhaçada na hora. O Targon fica de olho esperando o novato vacilar até que o Dojin acaba escorregando o pé no chão. Achando que a vitória já estava garantida, o gigante levanta a arma com tudo para dar o golpe de misericórdia. Aproveitando a brecha, o jovem guerreiro desliza por baixo e acerta um corte absurdamente violento nas pernas do monstro. Com a perna rasgada, o chefe percebe tarde demais que aquela escorregada na verdade era uma armadilha genial do garoto. A inteligência artificial elogia a jogada de mestre que pegou o bicho totalmente desprevenido. O Dojin comemora que o golpe funcionou enquanto o sistema confirma que o alvo foi atingido em cheio. O Targon tenta tirar onda com o corte dizendo que aquele arranhãozinho ridículo não ia parar ele de jeito nenhum. Só que aí o sistema revela que o plano principal nunca foi derrotar o chefe orc naquele combate. Do nada surge nos céus uma rainha inseto gigante de 3 cabeças com uma presença 10 vezes mais assustadora que qualquer monstro comum. Como aquela criatura colossal veio faminta por vingança, o joelho machucado do orc garante que ele não vai conseguir fugir dali a tempo. Vários gritos desesperados começam a ecoar pelo acampamento, mandando todo mundo correr se quiser continuar vivo. Dojin dispara numa velocidade bizarra e deixa todo mundo comendo poeira tentando acompanhar o passo dele. O desespero toma conta da galera que corre igual louco no meio daquela mata escura procurando um lugar seguro. Do nada o jovem guerreiro trava no lugar porque alguma coisa bem estranha chamou a atenção dele. O pessoal para logo atrás assustado sem entender o motivo do líder ter travado bem na hora da fuga. Espreitando por entre os galhos, eles avistam um vilarejo misterioso todo iluminado por lanternas bem fracas. Várias pessoas encaram o grupo com desconfiança pelas frestas das casas de madeira enquanto eles entram de mansinho. A galera percebe na hora que o lugar é minúsculo e que os moradores estão totalmente em pé de guerra. Como ninguém ali consegue se comunicar o jeito e colocar toda a confiança nas mãos de Dojin. Em um quarto bem escuro, nosso jovem herói fica frente a frente com o chefe daquela comunidade.
O velhote quase cai para trás de susto quando descobre que eles conseguiram escapar do bando de orcs violentos. Percebendo que o pessoal passou sufoco, o senhorzinho resolve dar um voto de confiança e acreditar no papo deles. O clima fica super tenso quando o líder faz aquela pergunta que não quer calar sobre o lugar de onde eles vieram. Ele logo tenta acalmar o rapaz explicando que só quer essa resposta para tranquilizar o povo desconfiado da vila. Bem nessa hora o sistema manda um alerta sinistro avisando que falar sobre a Terra vai dar ruim para todo mundo. Lembrando das historias que lia, Dodge inventa uma desculpa perfeita dizendo que eles são apenas comerciantes sobreviventes. O ancião cai direitinho na mentira e garante que vai dar um jeito de acalmar os moradores nervosos. Dodge até se assusta e se levanta rápido quando o idoso começa a tratar ele com o maior respeito do nada. Reunidos na taverna de madeira, o grupo cansado finalmente senta para aproveitar a comida daquele lugar. Um dos sobreviventes não aguenta de tanto cansaço e desaba na mesa depois de passar por tanto sufoco. Uma das garotas solta um suspiro de alívio sentindo que finalmente está segura naquele esconderijo no meio do nada. Um rapaz cheio de tatuagens quebra o silêncio encarando fixamente o misterioso herói do grupo. Ele exige saber quem Dodge é de verdade, mas o protagonista prefere continuar no seu canto sem revelar nada. Na mesma hora alguém corta o assunto lembrando todo mundo que foi Dodge quem salvou a pele deles até agora. O clima azeda de vez quando um cara chato começa a reclamar querendo saber quando a comida vai chegar de verdade. Com aquela pulga atrás da orelha, a menina que descansava pergunta baixinho quem Dodge realmente. Todos os olhares se voltam para Inega, uma garota super tímida da escola que conseguiu sobreviver a essa correria insana. O barulho de passos ecoa na porta do quarto escuro fazendo o jovem guerreiro olhar para trás imediatamente. Exibindo um sorriso acolhedor, o líder da vila reaparece trazendo um banquete para acalmar os ânimos da galera. Ele serve uma sopa de carne de ave fumegante cheia de raízes silvestres que faz a barriga de todo mundo roncar. O anfitrião camarada manda eles comerem à vontade e promete que logo depois vai liberar uns quartos bem confortáveis. Um quarto de madeira bem aconchegante iluminado por velas vira o esconderijo perfeito contra todo aquele horror lá fora. As meninas olham em volta felizes com o quarto limpinho enquanto ficam pensando na loucura que foi o dia delas. Morta de cansaço e os chutos sapatos longe, se joga pronta para dar um descanso para o corpo todo dolorido. Vendo que só tem uma cama de madeira disponível, as garotas resolvem dividir o espaço apertado sem drama nenhum. O som de sussurros vai sumindo aos poucos conforme Yui finalmente pega no sono e apaga de vez. Mas a paz dura pouco quando pesadelos bizarros com monstros gigantes e massacres violentos invadem a mente dela. Imagens nítidas da Mei dela esperando lá na Terra começam a surgir na cabeça da garota enquanto ela dorme. Lágrimas escorrem pelo rosto dela, que começa a sussurrar desesperada sobre a saudade imensa que sente de casa. A outra garota fica encarando o teto pensativa antes de fechar os olhos de vez para tentar descansar um pouco. Do lado de fora das cabanas de madeira, o chefe do vilarejo caminha pensativo no meio daquela noite cheia de neblina. Toda aquela paz vai embora quando um sorriso super macabro começa a surgir no rosto enrugado daquele velho. Nas sombras os moradores cochicham confirmando que a galera cansada já pegou no sono pesado. Uma lâmina afiada brilha no escuro enquanto um morador cruel insiste que eles precisam acabar com os visitantes agora mesmo. O chefe sinistro concorda dizendo que essa é a única alternativa viável para proteger a segurança de todos ali. Eles sabem que os orcs furiosos vão rastrear os fugitivos e não querem pagar o pato pela fúria dos monstros. O plano covarde desses caras é entregar a cabeça dos convidados em uma bandeja para acalmar a ira dos monstros. Sem pensar duas vezes, o invasor crava um punhal pesado direto bem no peito da menina que estava dormindo. A outra garota acorda no susto e se depara com Yui sufocando no meio de uma poça de sangue e lutando pela vida. O assassino exibe uma expressão de pura maldade rindo daquela cena bizarra e cruel. O pânico toma conta da garota, que percebe da pior forma possível que aquele pesadelo terrível e real. Os gritos desesperados dela ecoam pela cabana de madeira, mas o assassino manda ela calar a boca na mesma hora. Com a arma toda suja de sangue, o traidor reclama dizendo que eles estão atraindo a fúria dos orcs para a vila deles. Encurralada e sem ter para onde correr, a menina implora para não morrer enquanto o louco avança para terminar o serviço. O morador avança com tudo para acabar logo com a vida da garota desesperada e não deixar testemunhas.
De repente um soco monstruoso explode na cara do agressor quando Jeonwoo aparece do nada para salvar a pele dela. Ele agarra o biraco do covarde e arremessa o traidor com toda a forca contra o chão duro de madeira. O bandido geme de dor no chão enquanto leva mais um golpe devastador que acaba com qualquer chance de reação. Com um olhar furioso de quem não está para brincadeira, Jeonwoo se prepara para despachar aquele lixo humano de uma vez por todas. Escutando a barulheira, Dojin e o resto do grupo invadem o quarto e ficam paralisados com aquela cena de terror. Yui está jogada no chão perdendo muito sangue e lutando desesperadamente com as poucas forças que ainda restam. Sem perder um segundo, Dojin aciona o sistema exigindo uma solução médica imediata para salvar a vida dela. Ele usa toda a sua força para pressionar o corte profundo tentando desesperadamente estancar aquela hemorragia bizarra. O relatório em tempo real avisa que por puro milagre a lâmina não atingiu o coração da menina por muito pouco. O assistente digital avisa que só uma poção mágica de cura muito poderosa pode tirar ela das garras da morte. Mas o sistema já manda a real dizendo que é bem difícil encontrar um remédio desse nível naquele vilarejo Michuruca. O chefe sinistro bota a cara no quarto reclamando que o capanga dele foi incompetente por não ter liquidado os homens antes. Dojin age rápido e manda um dos garotos que estava tremendo assumir o controle e continuar pressionando o ferimento. Aquele velho sem alma diz na cara de todos que entregar os forasteiros é a única forma de acalmar a raiva dos orcs. O espanto de Dojin vira uma fúria sem tamanho ao perceber o quanto a galera desse mundo selvagem consegue ser cruel. O vilão simplesmente dá de ombros com deboche perguntando para que perder tempo tentando resolver as coisas na paz. Dojin finalmente entende tudo quando o psicopata confessa orgulhoso que aquela vila secreta é na verdade um covil de bandidos. O líder cruel começa a rir dizendo que vai passar o rodo em todo mundo e mandar a galera inteira direto para o inferno. Vários capangas avançam com espadas na mão achando que vai ser moleza acabar com um bando de adolescentes assustados. Só que antes de qualquer reação do bandido, um soco brutal quebra a mandíbula dele e o faz voar longe. Dojin pergunta para o assistente se ainda tem algum perigo ali e o sistema confirma que não tem com o que se preocupar. Depois de ter devorado o coração daquele ogro, Dojin consegue esmagar os criminosos fácil com sua forca bizarra. Os limites de um humano normal não servem mais para ele, que destrói as defesas dos caras como se fossem papel. O jovem guerreiro imobiliza o adversário contra o assoalho de madeira com a maior facilidade do mundo. Jeonwoo também entra na pancadaria mostrando que mestre no combate não está para brincadeira. Com um olhar congelante, o rapaz tatuado janta o adversário dele e assume o controle total da luta. Mais um dos capangas desaba no chão completamente quebrado e sem chances de levantar. Os dois guerreiros apelões ficam de pé vitoriosos encarando os marginais caídos pelo chão. Morrendo de medo daquela forca absurda, o velho chefe da vila cai de joelhos chorando e implorando por piedade. Dojin encara aquele covarde patético de cima enquanto o sistema faz uma leitura da mudança repentina de comportamento do velho. O velhote que não é bobo percebe na hora que o garoto tem uma habilidade de despertado extremamente rara. Um poder absurdo como o coração de ogro e lendário por ali, e isso faz o covarde tremer igual vara verde. Jeonwoo corta o papo e avisa todo mundo que eles precisam agir rápido se quiserem salvar a amiga que está morrendo. Dojin chama a atenção do idoso trêmulo que responde na mesma hora morrendo de medo do garoto. Com a vida da garota escorrendo pelos dedos, o protagonista exige uma poção de cura de alto nível agora mesmo. O velho tenta reclamar dizendo que um item muito raro, mas o olhar mortal de Dojin faz ele mudar de ideia na hora. Dojin usa toda a sua energia assustadora para colocar o velho covarde exatamente onde ele merece estar. Morrendo de medo daquele poder de despertado, o idoso jura que vai buscar uma poção secreta que ele tem guardada. Desesperado, o chefe grita para alguém trazer logo o remédio enquanto Dojin pressiona ele querendo saber de mais coisas. Caído no chão frio, o ancião implora por sua vida e pergunta o que mais eles querem dele para deixá-lo em paz. Ele conta que logo atrás daquelas montanhas fica Rundel, uma cidade gigantesca protegida por muralhas enormes. O velhote garante que essa metrópole é super segura e fica bem longe de toda essa bandidagem da floresta. Um dos garotos que estava tremendo volta correndo para o quarto trazendo um frasco com um líquido verde brilhante. No mesmo instante, o sistema analisa o frasco e avisa que é apenas um xarope de cura de nível baixo. Mesmo sendo fraquinha, a inteligência artificial confirma que aquela poção tem energia o bastante para salvar Yui.
Dojin tira a tampa do frasco e se prepara para despejar o remédio direto naquele ferimento feio no peito dela. Aquele chefe pão duro fica se roendo de raiva por ver uma poção tão valiosa ser usada desse jeito. Do nada o Jeonvou acerta um soco bizarro que destrói a cara do velho e joga ele direto no chão. Olhando com o maior desprezo para aquele rato velho, o guerreiro manda real dizendo que odiava a cara dele desde o primeiro segundo. Assim que a poção mágica começa a fazer efeito, o Dojin pergunta com todo cuidado se a garota está se sentindo melhor. Mesmo assustada, a Yui fica impressionada vendo aquela luz verde brilhante fechar o machucado terrível dela. O Dojin tenta descobrir se a garota machucada tem condições de aguentar o caminho até um lugar seguro de verdade. A tela do sistema avisa na hora que a próxima parada deles é a gigantesca cidade de Rundel. Em vez de acabar com a raça daqueles caras falsos, o Dojin decide que é melhor só dar as costas e ir embora. O problema é que um bando gigante de orcs furiosos já está a caminho para apagar aquela vila do mapa. O dia vai clareando devagar enquanto uma carroça de madeira barulhenta avança pela névoa da floresta escura. Guiando os cavalos estão uma sacerdotisa sagrada super quieta e um guerreiro com uma cara de poucos amigos. Os dois olham para o sol nascendo e percebem que essa viagem demorada finalmente está acabando. Cansado de ficar preso naquela viagem, o guerreiro não vê a hora de se livrar daquela tagarela de uma vez por todas. Ela começa a zoar a cara dele dizendo que ele continua um espadachim fraco por causa dessa atitude ridícula. Sem parar de provocar e de pisar no orgulho dele, ela manda ele parar os cavalos imediatamente. Bem na frente dele surge a gigantesca fortaleza de Rundel com suas muralhas enormes no meio das montanhas. Eles olham para aquela cidade absurda de tão grande pensando se finalmente vão ter um lugar seguro para descansar. Só de ver o tamanho daquela fortaleza, a galera já começa a sonhar com uma cama quentinha para relaxar. O Dojin já fica desconfiado porque ele sabe muito bem que entrar ali não vai ser moleza não. Os guardas não dão bobeira na entrada e ficam revistando todo mundo para ver quem tem autorização. Se eles tentarem passar sem documento, vão acabar mofando em uma cela escura antes de perceberem. Para quebrar aquele gelo tenso, a Yui faz graça dizendo que ia postar no Insta que quase bateu as botas. Quando o Dojin pede para dar uma olhada na ferida dela, do nada ela fica totalmente passada e cheia de vergonha. Só aí que o garoto se toca do vacilo quando ela mostra que o machucado fica num lugar super desconfortável. Ele pede desculpas pelo sem noção e diz que esse escândalo todo prova que ela já está praticamente curada. O sistema dá um alerta dizendo que passar por um trauma desses tão nova pode ferrar com o psicológico dela. Com a segurança do portão ultra rígido, o Dojin precisa bolar um plano muito genial para conseguir entrar. Usando uma capa bem escura para não chamar atenção, o Dojin começa a avançar de fininho pelas sombras da floresta. Perto dali, aquela linda sacerdotisa da igreja de Karman caminha pela névoa sem ter a menor ideia do perigo que a cerca. Do lado dela, o parceiro guerreiro apoia o espadão no chão e começa a reclamar da vida difícil deles. Aproveitando a chance de ouro, o Dojin surge do nada pelas costas e encosta a lâmina no pescoço da garota. O sistema entra em desespero avisando que sequestrar uma sacerdotisa sagrada vai dar uma treta gigantesca para o lado dele. O guerreiro experiente analisa a situação frio e diz que roubar as espadas da vila foi uma sacada muito inteligente. Ele pergunta bem de boa quantas pessoas estão escondidas na carroça antes de mudar de assunto. Vendo que o seu mestre não vai desistir, o sistema aceita a loucura e promete apoiar esse plano suicida do Dojin até o fim. Um clima tenso toma conta do lugar enquanto o espadachim se prepara para ver quem é o mais rápido em um combate de vida ou morte.